Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje com um tema muito legal, que é alimentação saudável em excesso para emagrecer faz bem? E para falar sobre ele, eu estou recebendo aqui a nutricionista e especialista em comportamento alimentar, Carol Amorim. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Muito bom te receber aqui. igualmente. E vamos começar já com a pergunta. Qual que é a importância de uma alimentação saudável para o bem-estar? Então, a alimentação saudável ela é a base de tudo, né, para nutrir o nosso corpo. E também não vai nutrir só o corpo, ela vai nutrir a mente, ela vai nutrir o espírito, né? Então a gente precisa de muitos nutrientes para poder fazer essa parte bioquímica do nosso corpo funcionar, o nosso metabolismo funcionar melhor, né? Então a gente precisa ficar atento quais são os alimentos que a gente está consumindo, qual que é a quantidade, qual que é a forma que eu tenho essa relação com essa alimentação, porque se o excesso é ruim e se a falta também é ruim, quando eu restringo demais, né? Hoje em dia tem estudos, está todo mundo falando, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro, Sim. né? Se o intestino não tá legal, consequentemente você vai ter algumas doenças emocionais, né? Como a depressão e tal. É importante, então, a alimentação saudável mesmo, até para esse bem-estar? Com certeza. O nosso intestino ele vai fazer ali o eixo todinho que vai mandar estímulo para o nosso hipotálamo e vai, consequentemente, gerar nossas emoções. Então, se eu tenho um intestino bem saudável, né, com esses alimentos que vai nutrir o meu corpo, eu vou conseguir absorver melhor esses nutrientes e, consequentemente, nutrir mais as minhas emoções, o meu corpo. E quais são os perigos, Carol, porque hoje em dia está muito na moda a gente usar suplemento alimentar, né? Tudo é um suplemento para emagrecer, para aumentar a massa, para dar energia. E quais são os perigos do excesso disso, do uso indiscriminado desses suplementos? Então, o maior erro que a população comete é assim, vou começar a academia. Aí logo na segunda-feira já vai lá e às vezes um treinador da academia já fala, não, você está desmotivado, vamos colocar um hipercalórico, vamos colocar um termogênico. E essa pessoa ela não tem informação. E o que acontece? Quando a pessoa pensa assim, eu preciso começar a emagrecer, vou para a academia, aí ela começa a restringir alguns grupos de alimentos, principalmente os carboidratos. Pois é, eu vi um meme que eu adorei. Falei, tanta gente chata para você cortar da sua vida, você vai cortar justo Logo o carboidrato que te carboidrato. deixa feliz? Isso. E isso para a mulher é um tiro no pé, porque quando a gente faz essa restrição do carboidrato, legal, o seu corpo, o que vai acontecer? Ele começa a tirar a questão da musculatura, né? Porque o carboidrato ele vai puxar molécula de água para o seu corpo. Então, quando você para de comer ele, vai ficar nas suas reservas e vai acabando o que vai ficando cada vez mais deteriorado. Então, essa reserva está indo embora, sendo eliminada em forma de quê? Líquido. Então, sabe quando dá aquele desinchar? Que você desinche e você fala, nossa, eu tô feliz Emagreci demais. perdi 10, 15 quilos, por causa dessa restrição drástica de carboidrato. Então, não é uma prática legal, porque depois, na nossa vida, a gente não consegue manter essa linha dessa restrição por muito tempo. A gente, pensa você, vai numa festa, você não pode comer o bolo de aniversário. Vai na confraternização da sua família e você não consegue comer o que tem. Tem um brigadeiro, sempre tem um salgadinho, Isso. né? Sempre vai ter. Então, a comida ela é afetiva. Quanto mais a gente entender essa importância que ela tem na nossa vida, a gente para de ficar com esse medo da exclusão, de radicalismo e fica mais atento a nutrir o nosso corpo com alimentação de verdade. O que é alimentação de verdade? É alimentos naturais, aquele que eu vou na feira, que eu compro, que eu descasco e desembalo menos. Né? Você falou de comida afetiva, eu lembrei na hora, tem uma comida afetiva para mim que não é muito saudável, mas eu amo, porque minha avó fazia, que é o biscoito frito. Nossa, eu sou apaixonada naquele biscoito. Minha avó fazia tanto salgado quanto doce, e aquilo para mim é uma memória afetiva, né? É uma memória afetiva. Eu não como porque eu gosto demais, mas eu como porque eu lembro da minha avó fazendo para mim, né? Isso, eu também tenho uma relação muito grande com meu avô por causa desse biscoito. Agora você imagina, eu quero perder peso, e eu falo, nunca mais eu posso comer o biscoito, nunca mais eu posso comer aquela bolachinha que eu comia na infância. Isso não é sustentável. Então, isso acaba que a gente vai ficar mais triste e acaba descontando na comida. É o ciclo vicioso da dieta. Aí você engorda tudo de novo. Engorda tudo de novo. Então, não é mais fácil a gente pegar e incluir esses alimentos que é dito como proibido no decorrer do dia ou uma vez na semana, a gente mantém esse equilíbrio, mas não tirando, né? Radicalizando de uma vez.
Quais são alguns dos mitos comuns relacionados à perda de peso e alimentação saudável? E como que as pessoas devem distinguir isso? Olha, o primeiro mito é a pessoa falar assim: agora eu preciso comer só folha, só verduras Só verdura. e peito de frango. Ixi. E olha lá uma batata doce. Gente, e assim, você é novinha, né? Mas na minha época de começar regime era só isso que podia comer mesmo. Gente, mas eu também já caí nessa. Quando eu tinha 15 anos, eu fazia dietas drásticas. Eu fazia campeonato de dietas, já tem coleção na minha vida. Então, o que me fez estudar a nutrição comportamental foi mudar essa linha de pensamento sobre dietas e mudar os meus comportamentos e hábitos e não simplesmente só a restrição de um alface, de um tomate, né? De que a gente tem que comer isso para ser saudável. E qual outro mito, assim, muito comum que você vê no consultório? O outro é o carboidrato, né? Que o carboidrato é vilão, que você não pode comer carboidrato à noite. Então, isso é um mito mesmo, porque você precisa de todos os nutrientes ao decorrer do dia. Distribuído, café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Tudo isso para você ter uma perca de peso eficaz e que você consiga levar ela para a vida inteira como estilo de vida, você tem que ter esses alimentos na sua rotina alimentar. Não tem como a gente restringir. Se você restringe, beleza, vai ficar por curto prazo. Às vezes você precisa fazer uma dieta para tratar alguma doença, aí sim precisa, por exemplo, o diabetes. Então, eu preciso sim reduzir esse carboidrato, esses açúcares refinados e tudo. Mas as pessoas acham que quando é voltado para perca de peso, elas pegam e restringem tudo isso sem ter nenhuma patologia. Carol, você falou muito bem, você estava falando das doenças, né? Hoje em dia tá na moda o tal daquelas canetinhas, que na Isso. realidade elas são para tratar a diabetes. Mas tem muita gente usando para perda de Perda peso. de peso. Qual que é o malefício disso a longo prazo? Olha, além do... Olha, o que vai acontecer no nosso organismo ali? Ela vai inibir um hormônio chamado grelina, que ele é um hormônio da fome. Então, quando você consome esse tipo de medicação, você para de sentir fome. Você não sente. Então, assim, você acaba comendo pouco e, consequentemente, você não vai comer da forma que você comia. Mas pensa aqui comigo. Você acha que é natural do ser humano não sentir fome? Não, né? Não é. Nós fomos feitos para nos alimentar, né? E Deus criou os alimentos para nutrir o nosso corpo. E a gente sentir prazer nesses alimentos também. Agora, quando eu como em excesso, é quando está errado. Mas o sinal de fome e saciedade eu preciso ter. E hoje as pessoas estão perdendo esse sinal de fome e saciedade. Umas comendo compulsivamente, que não sente o que está comendo, e outras restringindo com medo de engordar. E aí, depois quando para o medicamento, porque uma hora vai ter que parar, Vai ter né? que parar. O custo é muito alto. Né? A gente não consegue manter isso a vida não, inteira. o medicamento é um medicamento de custo alto, Custo né? alto. E a hora que para, aí volta tudo, né? Volta tudo de novo. Porque não teve uma mudança no comportamento, na mentalidade, não passou por uma reeducação alimentar. E a pessoa, às vezes, não quer o sacrifício, que é realmente fazer exercício físico, né? O nosso corpo, ele quer nos privar de fazer algo que gaste energia. Então, quando você está ali, precisando fazer uma atividade física, o que ele quer falar para você? Fica no sofá comendo sua bolachinha, porque a bolachinha vai dar prazer, né? O doce vai dar prazer. Então, o nosso corpo, ele quer fugir o tempo todo. Mas a gente precisa trabalhar, pedir ajuda de profissionais, ir atrás e falar, peraí, eu estou compreendendo que eu estou com um excesso de peso, ou então eu estou comendo, tendo uma má relação com a comida e preciso de ajuda. Mas quais são esses sinais que eu posso observar que eu tô tendo um mau comportamento com a comida, tanto para parar de comer ou para comer em excesso, para eu procurar ajuda? Vou dar 2 exemplos. O primeiro é quando a gente simplesmente para de frequentar alguns locais. Por exemplo, você foi convidada para uma festa, está na confraternização da família e você recusa porque você está de dieta. Esse é um principal fator que muitas mulheres acometem porque agora ela só come saudável. Ou então ela fica paranoia. Então a gente vê essas blogueiras aí, comem 60 ovos por dia, 70 leva as marmitas para tudo quanto é lugar. Pensa o cheiro que não deve ser aquela marmita. Pensa. Né, abrir ali no meio das pessoas. Você acaba com o seu convívio. Você concorda comigo? Você tá ali, nós duas aqui na mesa, a gente vai comer agora. E todos os dias eu com aquele padrão de alimentação. Às vezes você me oferece um chocolate, eu recuso porque eu estou de dieta. Então, isso é um extremo que precisa de ajuda. O outro extremo é quando eu coloco as minhas emoções para preencher com a comida.
Se eu estou cansada, eu como. Se eu estou infeliz, eu como. Se eu estou chateada, eu como. Se eu estou com ansiedade, eu como. Tudo isso é uma disfunção com relação à alimentação. E me dá uma dica, porque a gente chega às vezes cansada mesmo, né? E fala, eu vou comer alguma coisa para dormir. E quando eu não quero isso, eu quero ficar mais saudável, me dá uma dica para comer ou então para fazer outra coisa que não me ligue a esse comportamento. Então, é entender que o que você está naquele momento ali é cansaço mesmo, foi um dia estressante, toma um banho relaxante, vai fazer a gente sempre ensina no consultório a gente fazer a prática do ritual para dormir, porque ele ajuda você a desestressar, melhora o seu hormônio do cortisol, porque nesse momento seu pico de estresse está muito alto. Então, para você desfocar um pouco da comida, você faz essas práticas antes, que é respiração profunda, um banho bem confortável, uma aromaterapia. E depois você procura a alimentação, que de prática seja o mais saudável possível. Toma água, né? Eu Toma vi uma aguinha, porque às vezes é nutricionista sede. falando assim, às vezes você já comeu e você ainda tá sentindo fome, não come, vai tomar água porque às vezes é Isso. sede, né? Isso. E o importante também saber qual foi a última refeição que eu fiz. Por exemplo, às vezes você fez uma refeição lá no trabalho às 19 horas. Então, você chegou em casa às 20, não tem necessidade de você comer mais do que você precisa, né? Se aquela refeição foi balanceada. Então, ficar atento no sinal da fome. Será que eu estou realmente com fome ou estou cansada, né? Porque a gente confunde a fome com Muito. essa emoção. Carol, que papel que a mídia desempenha na valorização de um corpo perfeito, da busca para emagrecer demais, da busca para ficar saudável demais? É bom ou é ruim? Essa pressão a gente tem sofrido muito, né? Hoje já tá menos, mas direto que a gente vê um programa de TV, ou então eu atendo no consultório muitas profissionais que, por exercer um cargo de algum lugar, ela passa por esse sofrimento que tem que estar com a aparência em dias, o corpo tem que estar adequado, e nem muitas das vezes a gente vai ficar com isso. A nossa vida, ela passa muito rápido. Então, por exemplo, você acha que você é a mesma de 10 anos atrás? Nunca. Não é, né? Nós mulheres mudamos nossos comportamentos, nosso estilo de vida. Então, aí às vezes eu entro num trabalho e aquele trabalho exige de mim um padrão que hoje eu não consigo sustentar, né? Que é fazer atividade física todos os dias. Porque, concorda comigo, você já vai chegar cansada de casa, como que você vai para uma academia? Todos os dias. Todos Eu não os estou falando que dias. você não deva fazer. Não, não entenda assim. Ou então, aí tem gente que fala na internet, não dá uma academia, vai fazer uma caminhada. Gente, mas um dia é tudo tão perigoso, como é que você vai fazer uma Isso. caminhada à noite, né? Então a gente tem que entender alguns pontinhos que dá para mexer, mas não buscar esse extremo demais. Porque até o extremo de você fazer atividade física todos os dias, preocupado demais e voltado com o seu corpo, é uma coisa que você precisa alertar com o comportamento da sua mente também, com essa visão da distorção do seu corpo. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Equilíbrio, você falou tudo. E para buscar esse equilíbrio, como é que a gente faz? Olha, demora um pouquinho. Eu demorei 10 anos para poder aprender, estudando sobre comportamento humano, comportamento alimentar, porque eu sou mulher e eu sofro tudo que as minhas pacientes sofrem. Não, a mulher tem a TPM, né? Aí você não pode ver um açúcar, não pode ver um carboidrato, o que quer. Como é que a gente se priva disso? Já tá tão difícil tudo, né? Então, assim, você falou importante. Nós, na época da TPM, a gente quer atacar tudo. E aí, quando eu preciso desse autoconhecimento para quê? Nesse momento ali, eu tenho que entender, peraí, eu estou de TPM, mas eu não preciso comer a caixa toda de chocolate. Eu vou comendo aos pouquinhos, sentindo com prazer, mas não se proibir de viver aquele momento ali agradável, né? E a gente se priva muito, que a gente é muito 880. Ou eu faço, ou eu não faço. E hoje em dia tá muito assim, também 2 movimentos, 880, né? Pode engordar, não tem problema. Isso. E não, você tem que ser muito saudável. E a gente não vê muito pessoal indo por esse equilíbrio, né? Por esse equilíbrio. Como que a gente pode educar as pessoas a isso? Olha, eu trabalho com a visão cristã que eu trago para minha vida, que é o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, se ele é templo, eu preciso cuidar, né? E se eu cuido com muito amor, porque foi um presente de Deus para minha vida. Então, quando a gente fala sobre isso, as pessoas têm que entender, assim, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu de melhor, né? Olha só.
e ter essa reflexão. Só que as pessoas lá fora, às vezes, elas não vão entender essa linha. Mas para essas pessoas que não entendem, é saber que amanhã a sua saúde vai cobrar. Você pode ter uma diabetes, uma hipertensão. Você pode até chegar a fazer uma cirurgia bariátrica por esse descontrole. Então, quanto mais a gente entender que precisa buscar ajuda e precisa mudar os nossos hábitos e comportamentos, é melhor do que sacrificar. Como que eu posso, Carol, incluir quem tem filho pequeno, ou quem tem sobrinho, né, neto, começar a incluir já uma dieta saudável, sem aquela pressão da criança, sabe? Começar a fazer tipo, não pode mais durante a semana, eu acho um absurdo. Isso. Durante a semana você não vai comer chocolate, proíbe a criança total. Aí o amiguinho da sala de aula, o amiguinho que tá brincando na rua, tá comendo, o chocolate. Então, como que eu posso incluir essa dieta na alimentação da família no geral? Então, eu sempre atendo famílias, né? Eu sempre falo para as mães, muda o comportamento do pai e da mãe, que a criança é o espelho. Ela vai conseguir ver na mesa sempre opções saudáveis. E quando ela chegar no final de semana, que ela vê numa festinha, alguma coisa, você vai explicar para ela, pode comer tranquilamente. Só que a criança em casa, como ela não está acostumada com aqueles hábitos inadequados, chega lá, ela não vai sentir falta. Criança é tão importante, é tão assim de Deus, por quê? Ela come chocolate, um pequenininho, ela já satisfaz, por quê? Ela não tem o hábito, o paladar dela não está tão desenvolvido para essa questão do açúcar. E ela fica mais tranquila, né? Então, começar desde pequenininho mesmo, ensinar que não é proibido e o que é permitido, o que tem na mesa com mais fartura, né? Eu falo isso porque, assim, a minha filha, ela não toma refrigerante, mas não porque a gente proibiu, não. A gente nunca ofereceu. Então, se ela não tem essa curiosidade, como nunca foi oferecido para ela, e eu sempre dou água, ela nem gosta de suco. Aí o pessoal fica, toma Coca-Cola, toma Guaraná. E ela fala, não quero, obrigada. Mas Isso. é porque ela não tem o hábito, né? Ela não tem esse comportamento desenvolvido para essas práticas. Então, nisso vai ajudar bastante. Então, o que nós podemos fazer como família é ensinar essas crianças a instalar esses hábitos saudáveis desde pequenininho. Porque lá na fase adulta vai cobrar delas. E quando chega no seu consultório aquela adolescente que já está entrando em bulimia ou anorexia por causa da pressão das mídias sociais hoje em dia, qual que é o tratamento que você faz? Então, a gente sempre faz em conjunto com o psicólogo, né, com o endocrinologista, porque da fase hormonal. Então, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar em volta disso para tratar esses distúrbios. Mas sempre a gente passando uma alimentação mais saudável, mas deixando ela também à vontade para comer o que ela goste, e ensinando que não é proibido, não é permitido. E com essa fase de tratamento, ela consegue ir recuperando tanto o peso, ou então recuperando essa parte da compulsão, né? Porque tem o extremo também. Tem o extremo. E quais são as alternativas saudáveis para uma perda de peso? A gente, eu preciso perder um peso, sei lá, quero perder 5 quilos até o final do ano. Então eu fui no médico, o médico me alertou, olha, você está com sobrepeso, procura um nutricionista, né, para emagrecer. Quais são as alternativas saudáveis? Olha, nós temos 5 que eu vou deixar para vocês. Muito importante. A primeira, as pessoas acham assim que é comer saudável, que é só comer verduras, frutas e legumes. Perfeito, é. Mas não é apenas isso. Eu preciso ter uma rotina de sono muito boa. Olha. Porque o sono, quando você está dormindo, está liberando hormônios que vai ajudar no emagrecimento também. Eu preciso tomar água. A gente esquece de tomar água ao longo do dia, né? Essa água, ela vai hidratar o seu corpo para fazer com que você não retenha líquido, porque muitas das vezes é o inchaço que está tendo ali. E depois a gente vai precisar fazer uma atividade física para movimentar, para queimar mais calorias e, consequentemente, ajustar essa alimentação, né? E consumir proteínas. A gente não consome a quantidade ideal que precisa. De proteína mesmo? E qual que é essa quantidade ideal? Tipo assim, eu vou comer uma fatia de queijo é proteína. Sim. Uma fatia de queijo no café da manhã, no almoço eu como um bife. Qual que é o ideal? A gente distribui ao longo do dia. Sempre em todas as refeições tem uma fonte proteica. O que é? Ou pode ser um frango desfiado no café da manhã, ou um ovo, ou então um café da manhã, frango desfiado, que legal. Uma tapioquinha ali com frango desfiado, né? Uma crepioca. Dá pra gente poder incluir. E o mito também de só comer ovo também não precisa, né? Porque as pessoas acham que ovo e batata doce, né? Ovo e batata doce, né? Tem muitas estratégias que dá pra gente fazer. Então, todas as suas refeições, você adicionar uma fonte de proteína. Porque a proteína, ela vai dar mais saciedade no seu corpo.
do que só o carboidrato. Já viu quando você come uma bolachinha à tarde? Ou então come só uma maçã? Você não fica com aquela fome assim que você quer Não, chegar em maçã casa? principalmente. A gente parece que aumenta a fome em vez de tirar, né? Então precisa ter essas estratégias. Carol, fazer dieta é caro ou é mito? É mito. É mito. Se você for no profissional correto, é mito. Eu, no meu consultório, meu esposo ele é educador financeiro e a gente trabalha essa educação familiar também, ensinando. Se você tirar os industrializados que você está no seu carrinho e acrescentar alimentos mais saudáveis na feira, seu custo de vida vai diminuir. Olha só. No final do ano. Porque a gente é uma cultura, né? Que sempre falou, não, é caro demais, a alimentação é cara demais. Eu lembro que a primeira vez que eu procurei um nutricionista, eu falei, olha, não coloca pêssego na minha dieta, não, que eu não vou ter tempo de procurar e eu nem sei comprar. A gente tem essa ideia, mas é mito mesmo. É mito. É sempre você procurar um bom profissional, conhecer ele primeiro, porque realmente tem profissionais que ainda estão nessa linha da restrição, nessa linha do tudo caro, porque tem sim, os alimentos integrais, eles têm um valor mais agregado, os alimentos industrializados têm um valor mais agregado, por mais que seja saudável, mas dá para você fazer algo que seja o mais natural possível. Todas as frutas e as verduras, os legumes que tem na feira. Aí fala, Carol, mas agora tá tudo muito caro, né, no supermercado. O que a gente vai fazer? Buscar as feiras no final da feira, que é uma estratégia boa. Na xepa. E tem coisa boa na xepa, né? Tem muita coisa boa, gente, dá para aproveitar, dá muito. E como que a indústria alimentícia influencia no comportamento alimentar das pessoas? Porque, assim, a gente vê indústria de fast food, assim... É o dia inteiro, né? Com propagandas e tem estratégias para criança. Eles colocam brinquedos. Isso influencia na má alimentação? Influencia muito, porque a criança ela é atrativa, né? Quanto mais colorida ela quer, quanto mais brinquedinhos ela quer. Então, a indústria, ela pega desses recursos para poder atrair as crianças e as famílias, né? E a praticidade também, né? Não é mais fácil você abrir um pacote do que você ir lá pro fogão fazer. É muito mais fácil. Muito mais fácil, né? E as escolas, Carol, como que elas podem contribuir na alimentação saudável das crianças e dos adolescentes? Hoje a gente já tem assim conseguido um objetivo muito bom da Secretaria de Educação, né, do Estado, que é ter nutricionistas que fazem cardápios. Então, com isso, faz com que a alimentação dessas crianças já seja mais saudável. E na rede particular também já tem muitas cantinas que têm alimentação mais saudável. Então, pode ser também que a escola possa promover alguns eventos falando sobre alimentação saudável, trazendo a família para aprender mais sobre isso. Então, tudo tem como a gente mudar um pouquinho. Eu via muito antigamente, e eu fazia também, quando você vai comprar um alimento, a primeira coisa que você olha é o valor calórico. Você não olha os nutrientes, olha o valor calórico. Isso. E hoje em dia ensina nas escolas ao valor, o que é um valor calórico e tal. Eu estava estudando com a minha filha e eu vi. Isso é bom ou é ruim, essa prática? Se não for bem orientado, é ruim. Porque pode ser que essa criança ela vai ficar um adulto paranoico. Eu falo paranoico assim, na maneira de que tudo ela questiona para ver rótulo, né? Então, assim, se não tiver uma boa base para ensinar que preciso olhar, preciso ver a quantidade de açúcar, porque eu posso evitar, por exemplo, um refrigerante que tem muito açúcar e preferir um outro que tem menos, né? Mas se não, corre o risco sim dela. E para o emagrecimento, qual que é melhor, a coca ou o suco? Nossa, vamos lá. A coca diet ou o suco? Na polêmico. Dúvida, a gente toma o diet. O diet é melhor. Por quê? Carol, não é que você é a favor de tomar refrigerante. Uma vez ou outra a gente toma. Mas o diet, ele vai ter menos quantidade de açúcar. Carol, mas tem adoçantes, não sei o que, não sei o que. É menos açúcar. No suco de caixinha, eu prefiro, se a pessoa quiser muito, muito, muito tomar um refrigerante, ela toma uma Coca Zero. Nossa. Mas a gente não pode falar. Não, toma o zero. O zero. Toma o zero, no né? geral. Porque tem menos açúcar, né? Tem menos açúcar. Diz que no suco também tem a frutose, né? O açúcar. Na verdade, tudo que é de caixinha não é 100% fruta, a gente confunde. Então, tem água, açúcar e o xarope da fruta. Então, assim, já que eu estou querendo tomar uma bebida, que eu tome algo que eu goste, não me prive, né? Mas o suco, ele vai ter mais açúcar, sim. E a água com gás? A água com gás faz bem, faz mal, dá celulite, igual o povo fala, engorda. Não. E a água com gás? Celulite é um mito.
É um mito, né? A gente tem que entender assim, a água com gás ela é um recurso bom. Se você está mudando o hábito de diminuir a quantidade de refrigerantes, de suco mais açucarado, ela é uma coisa boa que você acrescenta o limão, você já mata a sua sede ali e vai consumir. Mas pensa você estando no churrasco e você falar, nunca mais eu posso tomar meu refrigerante. Vai combinar? Algumas combinações de preparações não combinam tanto. Então é melhor tomar um copinho. Agora, se for aquela pessoa que não tem autocontrole, aí eu indico, sim, ficar só na água com gás. Que é melhor. Porque aí, se ela tomar um copinho, ela vai querer 2, 3. Eu falo por mim, na época quando eu parei falei, vou fazer um regime, vou parar de comer a pizza. Aí o pessoal, não, come só um pedaço. Eu falei, gente, eu não vou ficar só no pedaço, eu vou comer no mínimo 2, né? Ou então come só um chocolatezinho. Não, eu prefiro parar total. Às vezes essa é uma estratégia melhor para quem não consegue ficar só com um pedacinho, né? Isso, só que nós temos 2 perfis de pessoas, de comportamento, que se eu falo para essa mulher aqui, que ela é compulsiva, ficar nessa fase aí, comer só né, e tudo, ela vai sentir mais ansiedade e vai querer comer mais. Se eu falo para o outro perfil, olha, a partir de agora você vai comer e vai conseguir. Ele consegue. Então, assim, a gente tem que entender o perfil comportamental desse paciente. Tem que estudar tudo, então. Tá tudo envolvido. Já viu aquela pessoa assim que ela consegue fazer as metas, tudo, ela é uma boa planejadora, executora, líder e tal. Essa pessoa ela tem mais desenvolvimento para fazer práticas de dietas e atividade física com frequência. Já outro perfil de pessoas é a pessoa que é mais, vamos dizer assim, mais tranquila, uma mais estável, é uma pessoa mais comunicativa, ela gosta de pessoas, ela gosta de sair. Esse é meu perfil, eu gosto de estar com pessoas. Imagina eu me privando todas as vezes que eu vou estar com pessoas de comer. Então, assim, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Mas quando a gente vai dentro do consultório, a gente trabalha o autoconhecimento dessas pessoas, ela mesma olha para ela e fala, nossa, então eu funciono desse jeito, eu vou fazer dessa forma. Né? Tudo. Então me fala uma estratégia. Você já falou de dormir, né? Do exercício físico. E a pessoa que, eu quero mudar toda a alimentação da minha casa. Eu vou no supermercado. Qual a estratégia? O que eu busco primeiro para encher o carrinho, para que a minha família não sinta tanto? Você, primeiro, vai chegar na sua família, vai ter uma reunião. Eu sempre levo todo mundo para o consultório e a gente conversa. Olha, a partir de agora a gente vai mudar algumas coisas e eu quero que vocês coloquem aqui para mim o que vocês não abrem mão e o que vocês querem abrir mão. E a gente vai trabalhando aos poucos. Não dá para restringir tudo. Mas no carrinho, que seja de industrializado, tem coisas que dá pra gente fazer. Igual um pão integral, é legal a gente ter. Ou um pão de forma, né? Que você quer fazer um misto, alguma coisa, né? Você tá ali com a estratégia para fazer, que não é comprar no iFood um fast food, Um fast food, é. Isso. Eu quero fazer um hambúrguer saudável, eu preciso daquele pãozinho, é um industrializado, né? Mas é um industrializado do bem, que a gente usa. E eu faço o meu hambúrguerzinho, coloco uma fatia de queijo, um alface e tomate, já tem uma refeição ali saudável. Então, assim, não dá para tirar 100% de você nunca comer industrializado do carrinho e também ficar só com isso, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio legal. Vamos encerrar com uma pergunta. O dia do lixo, ele é bom ou ele é ruim? Então, eu odeio essa frase. Sabe por quê? O dia do lixo, agora você vê uma comida, pensa você num restaurante maravilhoso, que você gosta de ir com seu esposo, com a sua família. Aí você vai falar assim, hoje é o dia do lixo. Aquilo que você está comendo na sua mesa é lixo? Não. Não é. Então, a gente precisa mudar essa forma de falar, né? Por quê? Vamos melhorar essa fala. O dia liberado, para me comer com prazer o que eu quero, o dia do sim. Então, ótimo, a gente vai hoje. Aí, o que eu oriento? A gente ficar atento no café da manhã, no almoço, se for à noite. Come menos no café da manhã e no almoço. Não precisa você comer igual você come todos os dias, para você deixar uma janela de calorias ali pro dia da noite. Isso entendeu? Mesmo. E depois volta a fazer rotina de exercício tranquilamente. Muito bom, o equilíbrio em tudo, né, Carol? Equilíbrio. Muito obrigada pela sua presença, foi muito bom, nosso tempo passa muito rápido, viu? E eu vou te chamar mais vezes pra gente conversar mais sobre isso. Ótimo, obrigada. Muito bom, prazer, estou à disposição. Amo a Fonte TV, nós estamos sempre aqui trazendo o melhor para os nossos ouvintes. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.